capítulo 11, versículo 47. Acharam? Está escrito assim: depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o quê? O matarem. Eu vou reler apenas o versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Você tem uma caneta e um papel aí, pode até escrever na Bíblia se quiser, aquelas páginas em branco ou no espaço ao lado assim. Se você olhar minha Bíblia, ela é toda cheia de anotações, está vendo? Pastor, não é pecado escrever na Bíblia? Claro que não, pode anotar tudo aí. Aí quando você vai reler, você lembra da mensagem. Olha só, você já ouviu falar em homicídio? Pastor, muito. É o que mais se ouve hoje em dia. Pastor, a gente liga a TV, é homicídio para cá, homicídio para lá, é chacina, enfim. Muita morte, é verdade. As pessoas estão sendo assassinadas como se fossem baratas. A vida perdeu o seu valor, pessoas são mortas como moscas, e não importa a idade, pode ser uma senhora idosa, ela leva um tiro. Pode ser uma mulher grávida, ela toma um tiro na cara. Pode ser um pai de família, atiram sem piedade. Homicídio. Muitos homicídios. O que é um homicídio? É quando uma pessoa mata outra. Você também já deve ter ouvido falar em genocídio. O que é genocídio? É quando um grupo social, religioso ou racial é assassinado aos montes. Hitler fez isso na Segunda Guerra Mundial por motivos raciais. Ele queria matar os judeus, também os ciganos e os homossexuais. O genocídio é um assassinato coletivo, como tem acontecido muito hoje, inclusive no Oriente Médio, em outras partes do mundo. É comum a gente ouvir a notícia de que um atentado no meio de um supermercado matou 100 pessoas. Isso é um genocídio. Você também já ouviu falar de infanticídio. Infanticídio é quando o pai ou a mãe matam o filho recém-nascido. Você também já ouviu falar em patricídio, que é quando o filho ou a filha matam o pai. Isso tem acontecido muito nestes últimos dias. E você também já ouviu falar em matricídio, que é quando o filho ou a filha matam a própria mãe. São crimes bárbaros, mas que estão praticamente todas as semanas nos noticiários. Você já ouviu falar de tudo isso? Notou uma característica comum entre todas estas palavras? Homicídio, genocídio, infanticídio, patricídio, matricídio. O que se repete aí? A palavra sídio. Essa partícula é latina
significa, e eu quero que você anote isso, sídio em latim, significa cortar, matar. Então, homicídio é cortar, matar o ser humano. Genocídio é cortar, matar gentes. Infanticídio é cortar, matar bebês. Patricídio é cortar, matar o pai. Matricídio, cortar, matar a mãe. Tudo isso você já ouviu falar e já aprendeu, mas agora você vai ouvir falar de deicídio. Quero que você anote essa palavra. Deicídio. É uma palavra latina também. E dei quer dizer o quê? Deus. Deicídio significa o quê? Cortar, matar Deus. Certo? Pastor, eu nunca tinha ouvido falar em deicídio, pois vai ouvir agora. Quando Jesus nasceu neste planeta, quero que você entenda isso. Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, se gerou no ventre virgem de Maria. E o próprio Deus nasceu entre nós. E Deus se fez homem. E Jesus viveu uma vida sem igual, não há paralelo. Você não vai encontrar nada semelhante na história da humanidade desde a fundação do mundo. Alguém que fosse capaz de viver nesse mundo altamente tentador, sem nenhum pecado, sem o menor pecado. Só por este fato, a vida de Jesus já seria única e extraordinária. Mas Jesus, além de ter se guardado sem pecado durante os seus 33 anos e meio aqui neste planeta, vivendo como homem, mas sendo Deus, Jesus proferiu palavras que nunca jamais ouvidos humanos haviam escutado. Palavras sublimes que aqueciam o coração, que emocionavam as multidões, que revelavam mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Ele revelou coisas ocultas à humanidade. Por todas as suas palavras, estaria na galeria das pessoas extraordinárias e únicas, o único, porque nunca ninguém falou como ele e nunca ninguém disse o que ele disse. Mas, para provar que realmente ele é Deus, ele começou a realizar sinais, prodígios e maravilhas que nunca haviam acontecido neste mundo. Por exemplo, ele começa transformando água em vinho. Nunca ninguém tinha feito isso. Ele começa a expulsar demônios, e você pode ler a Bíblia inteira e você não vai encontrar um só profeta expulsando demônios. Ele expulsa legiões. Para provar que ele é Deus, ele começa a curar doentes, totalmente desenganados e casos perdidos. Jesus cura todos os paralíticos que o procuram, todos que são carregados até ele. Pessoas que nasceram até com as pernas tortas, atrofiadas. Ele dizia uma palavra ou tocava no paralítico e as pernas se endireitavam, os artelhos se endireitavam e o paralítico ficava firme de pé, olhando para ele. Ele curou pessoas que estavam com a pele apodrecida, numa doença que até hoje não tem cura, apenas controle. Purificava leprosos instantaneamente com uma única palavra, na hora. E a pele do leproso ficava como a pele de um recém-nascido. Para provar que ele é Deus, ele curou cegos de nascença,
pessoas que nunca tinham visto a luz. Ele fez com que os olhos dos cegos se abrissem e os cegos pudessem contemplar a verdadeira luz do mundo, que é Jesus. Para provar que Ele é Deus, Ele fez a língua de mudos de nascença saltarem da boca, de modo que o mudo glorificava a Deus e exaltava o nome do Senhor. Ele fez com que ouvidos de surdos se abrissem instantaneamente, realizou todo tipo de cura entre os aflitos e desesperados, para provar que Ele é Deus. E a sua fama foi crescendo. Mas Ele não parou por aí. Ele providenciou dinheiro na quantia exata que Pedro precisava. E o dinheiro veio na boca do peixe que Ele deu ordem lá no mar da Galileia. Jesus conversou com árvores, deu ordem para a figueira nunca mais produzir fruto, e a figueira secou até a raiz. Jesus conversou com o vento e disse: cala-te! E aquele vento que uivava calou-se na hora. Os discípulos começaram a dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ele mandou o mar se aquietar, e ainda que houvesse tantas ondas altas, na mesma hora houve grande bonança e o mar parecia uma piscina tranquila. Ele fez coisas que ninguém nunca jamais tinha feito. Por exemplo, Ele produziu 2 pescas maravilhosas num mar e numa hora em que sabidamente não havia peixe nenhum. Ele alimentou milhares e milhares de homens, mulheres e crianças com apenas 5 pães e 2 peixinhos e outros tantos pães e peixinhos. Ele fez coisas que nunca ninguém tinha feito e a sua fama se espalhava. Mas os inimigos de Jesus diziam: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Ele é um falso profeta, ele é um enganador, ele é um mágico, ele é um ilusionista, ele é um endemoniado, ele é um samaritano. E difamavam Jesus. Jesus então vai e ressuscita 3 mortos. O primeiro morto que Ele ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Jesus interrompeu aquele cortejo fúnebre que já estava chegando no cemitério, tocou no caixão e conversou com o menino morto e mandou que ele se levantasse. Na mesma hora o morto se levantou. Mas os inimigos de Jesus não se convenciam. Um dia, um alto religioso chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, pediu para Jesus curar sua filha, porque ela estava morrendo, era uma menina de 12 anos. Mas antes que Jesus fosse na casa daquele religioso tão importante, veio a notícia que a sua filhinha estava morta, e Jesus disse para ele: não tenha medo, creia somente, e ela viverá. E aquele homem creu. Jesus foi na casa dele, já encontrou todo mundo chorando porque a menina tinha morrido, e Jesus disse: ela não está morta não, ela dorme. E começaram a rir dele, porque tinham a certeza que ela estava morta, realmente ela estava morta. E Jesus foi lá e levantou a morta, ressuscitou a filha de Jairo. Mas os inimigos de Jesus não se convenceram. E aí, se aproximando o mês de abril, a época da Páscoa, um amigo de Jesus morre e já está há 4 dias na sepultura. Jesus vai no cemitério, para em frente à caverna onde o corpo estava colocado. Muitos judeus estavam ali porque aquele homem que tinha morrido, Lázaro, era rico, era importante, tinha muitos amigos. Muita gente estava lá no cemitério, inclusive os inimigos de Jesus. E é interessante que os maiores inimigos de Jesus estavam justamente no meio religioso. O povo amava Jesus, mas os religiosos o invejavam e por isso o caluniavam. E estão lá no cemitério com Jesus, amigos e inimigos, pessoas que o amam e pessoas que o odeiam, pessoas que o apoiam e pessoas que o perseguem. Mas Jesus olha para dentro da sepultura
e grita para o morto. Jesus brada em alta voz: Lázaro, vem para fora! E a ordem de Jesus ecoou no Hades, ecoou no reino da morte. E o espírito daquele homem voltou para o seu corpo no mesmo instante em que sua carne apodrecida era restaurada. Os vermes desapareceram e o morto abriu os olhos e saiu andando daquela sepultura, andando com seus próprios pés. Naquele instante, muitos inimigos de Jesus, que acreditavam na história divulgada pelos invejosos, de que ele era um falso profeta, de que ele expulsava os demônios por Beelzebu, de que ele era um ilusionista. Muitos que acreditavam na mentira, quando viram o morto ressuscitado e sabiam que ele estava morto, caíram de joelhos no cemitério. Muitos inimigos de Jesus ficaram de joelhos diante de Jesus. E estas pessoas diziam para elas mesmas e para os outros: podem dizer que ele é um falso profeta, mas eu nunca vi um falso profeta ressuscitar um defunto de 4 dias. Podem dizer que ele expulsa os demônios pelo poder do diabo, mas eu nunca vi Beelzebu ressuscitar um morto de 4 dias. Agora eu acredito, ele realmente é o Filho de Deus, ele realmente é Deus, ele tem poder sobre a morte, ele pode ressuscitar o morto, ainda que o morto esteja podre, ele coloca esse morto de pé novamente. Eu acredito nele. E muita gente passou a crer em Jesus ali naquele cemitério. Inimigos se converteram na mesma hora. Mas sempre tem aqueles que são duros de coração, podem ver o sinal, a maravilha, o milagre, as obras estão ali para testificar. E Jesus dizia: se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras que eu faço, porque eu as faço em nome do Pai. Se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras. Mas tem gente que não acredita nem assim. Gosta de falar mal, gosta de caluniar, persegue, é inimigo declarado. E lá no cemitério tinha vários destes que correram para Jerusalém. Foram até o sumo sacerdote chamado Yosef Bar Caifás. Na nossa língua é José Caifás. Correram para o sumo sacerdote daquele ano e contaram para os fariseus, que eram inimigos de Jesus, porque acusavam Jesus de não guardar o sábado, e de fato Jesus não guardava o sábado mesmo. Contaram para os fariseus que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que estava morto há 4 dias. Contaram para os principais sacerdotes, que estavam ali com Caifás, o sumo sacerdote. E os fariseus e os anciãos do templo de Jerusalém começaram a dizer: e agora, Caifás? Se nós deixarmos este homem solto à vontade, todos crerão nele, e virão os romanos aqui, e nos tirarão a nação. Se o povo continuar falando que esse tal de Jesus é o Messias, o rei ungido, os romanos irão abafar esse movimento, e eles vão tirar o nosso templo de Jerusalém, e eles vão tirar tudo que nós temos, nós vamos perder tudo. E Anás, o mais velho, que era sogro de Caifás, Anás tinha sido sumo sacerdote na legislação anterior. Ele odiava Jesus, porque ele e os seus 5 filhos eram donos daqueles bazares que ficavam no templo, aquelas barracas de camelô. Ele odiava Jesus porque 2 vezes Jesus revirou suas barracas, expulsou todo mundo. Anás disse para Caifás: nós não podemos deixar este homem crescendo desse jeito.
todos crerão nele. Ele combate o nosso negócio aqui no templo. Ele nos chamou na cara de ladrões e salteadores. Nós não podemos deixar este homem solto. A fama dele está crescendo muito. Deste jeito todos crerão nele, os romanos virão aqui e nós perderemos todos os nossos privilégios. Olha, Caifás, você vai deixar de ser sumo sacerdote, viu? Você vai deixar de morar no teu palácio. E eu, Anás, vou perder o meu comércio lucrativo no templo. Nós ficaremos na miséria, vamos perder tudo. Foi aí que Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse estas palavras que eu li para você no início da mensagem: vós nada sabeis, que nos convém que um homem morra por toda a nação. Ou seja, se ele morrer, nós manteremos tudo isso aqui. Mas ele estava usando um argumento interesseiro, particular, e quis aliviar a consciência dos outros membros do Sinédrio, que é a mais alta corte jurídica do país. Quis aliviar a consciência dos demais religiosos. Convém que ele morra, porque um morre e a nação não morre. Se ele morrer, seremos preservados, continuaremos com as nossas coisas. Mas o apóstolo João, que narrou esse episódio, ele diz que Caifás não falou isso de si mesmo, ainda que falasse com interesse particular. É que como sumo sacerdote, a palavra dele tinha peso. O que ele dissesse valeria, porque ele era a autoridade espiritual de Jerusalém. Ainda que fosse uma autoridade podre, corrompida, ele era o sumo sacerdote. Então João pegou esta palavra e observou, versículo 51. Ora, Caifás não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Sabe quando isso foi dito? Cerca de um mês antes de Jesus ser morto. Quer dizer que toda aquela história de julgamento que acontecerá um mês depois é tudo farsa, porque já está dito que este homem deve morrer. Olha aqui, ó. Morrer pela nação. E João, que era um evangelista e tinha conhecimento espiritual, disse no versículo 52: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, isto é, o mundo inteiro. E o versículo 53 ressalta: desde aquele dia, ou seja, por volta de um mês antes. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Você pode pensar que Jesus era um nazareno, um galileu, era uma pessoa extraordinária, maravilhosa, realmente uma pessoa incomum. Mas eu vou mostrar para você que não era só isso. Jesus estava ali para cumprir uma missão profetizada desde antes da fundação do mundo, de que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e deveria morrer por toda a humanidade, por todos os pecadores. E que esse Cordeiro deveria ser puro, santo, perfeito, para que o sacrifício fosse aceito em favor dos pecadores. A vítima não podia ter qualquer tipo de mancha, e Jesus não tinha uma só mancha no seu passado. E mais, teria que ser uma oferta para que Deus recebesse. E aqui no caso, ele como Deus iria se oferecer a si mesmo em preço de redenção por todos. Seria uma oferta de Deus para o próprio Deus, uma oferta perfeita. E aí eu quero provar para você, já que você não se convenceu que ele é Deus, quero provar isso para você no julgamento de Jesus. Quando Jesus, amarrado
já sangrando, porque levou algumas bofetadas na casa de Anás, foi conduzido para o palácio de Caifás. E todo o sinédrio se reuniu, cerca de 70 juízes, ali com a sentença pronta 1 mês antes. Esse homem tem que morrer. Mas nós não podemos matá-lo sem um pretexto legal. Não podemos matá-lo se ele for declarado inocente, porque aí seria uma sentença injusta, ele se transformaria num mártir. Nós temos que provar que ele é culpado. Então vamos julgá-lo, arrumem testemunhas para falarem contra ele. E vieram muitas testemunhas e falaram muitas coisas contra Jesus durante aquele julgamento no sinédrio. Tudo isso acontecendo no palacete de Caifás. E Jesus não diz uma palavra. Jesus não olha sequer para os seus juízes. Ele fica o tempo todo com as mãos amarradas, olhando para o chão. Sereno, tranquilo, inabalável. Caifás começa a perder a cabeça. Você não diz nada. Olha o que estão dizendo de você, você não contesta. E Jesus não abriu a boca, não disse uma única palavra. Tragam mais testemunhas. E Caifás foi ficando nervoso, porque as testemunhas não conseguiam arrumar uma prova suficiente para condená-lo à morte. Caifás quer que alguém venha com um falso testemunho até para que Jesus seja morto. Ele quer um pretexto legal para assassinar Jesus. E vem muitas outras testemunhas e Jesus não responde a nada. E Caifás está se descontrolando, porque as testemunhas se contradizem. Uma desmente a outra em público. O ambiente está carregado, porque até agora ninguém tem a certeza de que Jesus é um criminoso e já decidiram que ele tem que morrer. Caifás está furioso. Mais testemunhas, entrem aqui. E vieram muitas testemunhas, mas elas se contradiziam. Os depoimentos, as acusações não se coadunavam, eram contraditórias. Quanto mais testificavam contra ele, mais ficava provado que aquilo tudo era falso. As testemunhas eram arrumadas. Era uma farsa aquele julgamento. Mas Jesus havia falado para os discípulos: agora é a hora e o poder das trevas. Aquele sinédrio está carregado de demônios. E todos os demônios estão concentrados no sumo sacerdote Caifás. E Caifás já está espumando de ódio, porque Jesus não diz uma única palavra. Jesus não responde nada. Mas nós temos que matar esse homem. E Jesus não diz nada. E acusam, falam, mas as próprias testemunhas se desmentem. Jesus não precisa dizer uma palavra, mas o inferno está ali, os demônios estão ali. E o maior portador dos espíritos das trevas é o próprio sumo sacerdote Caifás. Caifás está furioso. Jesus não lhe responde nada. J'ai du sable aux semelles et ton nom dans la peau. Le jour mord mes épaules, la nuit change de tempo. Sur la table une orange, un verre fendu des billets. Je parle bas, je dérange, mais je viens pour gagner. Approche, regarde-moi, j'ai la braise et la foi. Quand je tombe, je me relève. Quand tu doutes, je m'élève. Cœur en arrière, ça brûle encore, ça brûle encore. Cœur en arrière, cœur en arrière. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing,
like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the life. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings, I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes.
Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And então ele chega na frente de Jesus, já desesperado, já cansado, envergonhado com aquela farsa. Todo mundo está vendo que é uma farsa. Não há motivo para matar Jesus, não há motivo para estar preso. Caifás, furioso, chega na frente de Jesus e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, dize-nos agora. E o conjuro num tribunal é quando se obriga um depoimento sobre a verdade. É um depoimento com juramento. E Caifás, sendo sumo sacerdote, disse: é pelo Deus vivo que eu te conjuro. Tu és o Filho de Deus. É agora que eu vou provar para você que Jesus é Deus. Vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14.
versículo 62. E Jesus disse-lhe: eu o sou. Quero que você circule essa frase. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Escute bem isto. Escute esta declaração feita por Jesus Cristo, debaixo de juramento diante do Deus vivo. E Jesus é o Deus vivo, entenda isso. E quando ele diz eu sou, foi aí que Caifás enlouqueceu de vez. Porque Jesus falou isso na língua aramaica, falou no hebraico antigo, falou naquela língua que está no Antigo Testamento. E a fala de Jesus remeteu na mesma hora a lembrança do sumo sacerdote e de todos do Sinédrio ao livro de Êxodo, para nós capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta para Deus qual é o teu nome, e Deus diz: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Eu sou. Quero que você ouça isto. Você pode achar que Jesus foi um santinho a mais. Você pode achar que Jesus foi um espírito evoluído a mais. Porém, sob juramento diante do Deus vivo, Ele está dizendo: eu sou o Deus vivo, eu sou o que sou, e breve vereis as nuvens dos céus abertas, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Se você não quiser acreditar que Jesus é Deus, que Ele é o grande eu sou, um dia os teus olhos também verão Ele vindo sobre as nuvens dos céus. Aí você vai reconhecer verdadeiramente Ele é Deus. Mas quem não reconheceu agora, terá um tardio arrependimento, porque Jesus é o próprio Deus. Eu acho prudente você ouvir a palavra e não agir por interesse religioso como fez Caifás. Que é isso, pastor? Eu não sou sumo sacerdote, nem tenho um templo, uma igreja. Mas você defende interesses religiosos quando diz: eu tenho a minha religião e vou morrer na minha religião. Eu tenho o meu santinho e vou morrer no meu santinho. Eu tenho a minha fé e vou morrer com a fé dos meus avós, dos meus pais. Você está defendendo interesse religioso. Caifás e Anás e todos os membros do Sinédrio defenderam interesses religiosos. E mesmo estando com Deus vivo diante deles, não quiseram reconhecê-lo. E aí praticaram o deicídio, a morte de Deus. Mas alguém pode matar Deus? Eu pergunto para você: alguém pode matar Deus? O homem mais poderoso da terra pode matar Deus? A arma mais poderosa do universo pode matar Deus? Nenhuma arma pode matar Deus. Ninguém pode matar Deus. Por isso que a morte não pode detê-lo. Praticaram o deicídio, mas ninguém consegue matar Deus. E eu te digo mais: se você for de Deus, ninguém também conseguirá te matar. Você anda apavorado, apavorada com os homicídios que têm acontecido às pencas no mundo inteiro, inclusive no nosso país e na nossa cidade, no teu próprio bairro, na tua própria rua. Você está preocupado com tanto homicídio? Mas se você for de Deus, ninguém pode te matar. Ainda que derrubem o teu corpo, como fizeram com o corpo de Jesus, o Senhor te ressuscitará, porque Ele é o Deus vivo, o Deus dos vivos e dos mortos. Mas todos os que creem nele passaram da morte para a vida, nunca mais morrerão. Ninguém pode me matar. Eu não tenho medo nenhum de morrer, porque eu não posso mais morrer. Se você for de Deus, ninguém pode te matar. Jesus Cristo
então foi assassinado. Naquele momento em que Caifás ouviu Jesus declarar que ele é o próprio eu sou, Caifás foi o primeiro a rasgar as vestes e cuspir no rosto de Jesus e esbofeteá-lo como se tivesse dito uma blasfêmia. Vocês ouviram da própria boca dele. E Caifás estava desesperado. Os demônios festejando, conseguimos a prova, a acusação. Ele vai ser morto por blasfêmia, ninguém acredita que ele é Deus. Aí começaram a bater em Jesus, espancaram muito Jesus. Todos eles assentaram a mão em Jesus, e tinham mesmo que colocar a mão em Jesus, porque no sacrifício em favor dos pecadores, em favor da nação, o cordeiro que era sacrificado tinha que receber a imposição de mãos do pecador, e muitas vezes o sacerdote vinha e colocava a mão também, transferindo a culpa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assentaram a mão em Jesus, mas tinham que pôr a mão nele mesmo, porque não acharam um defeito naquele cordeiro, não acharam uma mancha na vida daquele cordeiro, puro, santo, irrepreensível, mais sublime do que o céu. Colocaram a mão sobre ele, e aí transferiram todos os nossos pecados. Aquele cordeiro vai ser sacrificado por nós. Agora, eu mandei você anotar a palavra deicídio, e expliquei que essa terminação sídio significa cortar, matar. Deicídio significa cortar Deus, matar Deus. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu estou terminando a mensagem. Isaías capítulo 53, versículo 7. E quero que você entenda que o que nós vamos ler agora foi escrito 700 anos antes de tudo acontecer. É profético isto. Depois você lê mais o capítulo inteiro na tua casa, mas eu quero destacar só esta parte. Escute. Isaías 53, versículo 7 em diante. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Circule a palavra cortado. Aqui está em português, cortado. Na Bíblia antiga está em hebraico, mas em latim, aqui está escrito sídio. Foi cortado da terra dos viventes. Já estava profetizado o deicídio. Vou reler. Da opressão e do juízo foi tirado. Ele estava oprimido ali naquele tribunal. Ele foi tirado daquele juízo. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado, sídio, morto, matado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ó, porque ele está morrendo, ó. Por expiação do pecado, quer dizer, um sofrimento compensatório da culpa. Quando a sua alma, a sua vida se puser por expiação do pecado, pelo pagamento do pecado, verá a sua posteridade. Como assim verá a sua posteridade? Se ele foi morto, como verá a sua posteridade? Espera aí, eu quero entender. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Espera aí, eu não entendo. Se ele foi morto, como ele verá o trabalho da sua alma? E ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque
as iniquidades deles levará sobre si. Oh glória! Ele estava ali, morrendo, como oferta pelos pecados, para levar as nossas iniquidades sobre si. A palavra aí termina dizendo que ele receberá uma grande recompensa. Ele seria recompensado. Ele veria tudo isso e seria recompensado. Neste exato momento, Jesus olha para todo o planeta. E ele olha especialmente na Paz e Vida. E ele vê, inclusive aqui nessa igreja, o trabalho da sua alma, o fruto do seu sofrimento. E ele fica satisfeito. Pergunte para Jesus agora. Olhe para o Senhor e diga: Senhor. Não, estou falando para você imaginar, não é para falar. Imagine você olhando para o Senhor agora e dizendo: Senhor, olha para a gente aqui. Por nossa causa, valeu a pena tanto sofrimento? E Ele vai dizer: sim, eu estou muito satisfeito. O senhor acha que valeu a pena? E muito. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, valeu a pena sim. Mas Senhor, até por mim, o pior pecador, ele disse: mas foi para isso mesmo, olha aqui, ó. Eu paguei o preço pela tua culpa. Qualquer que seja a tua culpa, eu já paguei o preço por você. Eu quitei a sua dívida. Se você me receber como Salvador, eu vou ficar muito satisfeito. Se você acreditar que eu sou Deus, eu vou ficar muito satisfeita. Então agora toda a igreja fique de pé. O trabalho da sua alma Ele verá. Ele tem vista. Mas cada vez que uma única pessoa crê nele e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele faz uma festa no céu. Jesus, ele pega o livro da vida, e agora mesmo ele está com o livro. Eu imagino Jesus assim, ó. Sentado no trono, com o livro da vida e a sua caneta magnífica na mão. Imagina como deve ser essa caneta. A tinta é vermelha. Ele está com o livro agora. Eu imagino ele assim, ó, no trono e com o livro no colo, só esperando você erguer a mão. Só esperando você vir aqui na frente e entregar a vida para Jesus. Só esperando você vir aqui e se ajoelhar diante dele. Abrir a boca e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí ele escreve o teu nome e ele diz: anjos, comece a cantar, comece a dançar. É uma festa que ele faz. Ele fica satisfeito quando ele vê o esforço da sua alma. Então olhem todos aqui para mim, olhem para cá. Essa é a hora em que você pode alegrar Jesus. Essa é a hora em que você pode compensar Jesus. Essa é a hora em que você pode mexer com o céu. Essa é a hora em que você faz Ele escrever o teu nome no livro da vida. Hein? Imagine isso. O teu nome escrito no livro dele, que só ele põe a mão. O teu nome escrito ali com a caligrafia de Jesus. Essa é a hora em que você pode mexer com o céu. Se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quantos querem o nome escrito no livro da vida? Ergue assim a mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Olha Jesus ficando satisfeito. Você não imagina como ele escreve rápido. Você não imagina como ele é ligeiro para escrever e anotar cada nome. Vem aqui para frente.
E pela multidão que está vindo, ele é muito rápido mesmo. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quanta gente entregando a vida para Jesus. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Oh, maravilha! Oh, glória! Até o pregador fica satisfeito. Imagina Jesus. Imagina Jesus que fez tudo, como ele fica satisfeito. E está chegando mais. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. Está chegando mais, olha só. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja. Meu filho, minha filha, escute. Na última semana de vida, Jesus descarregou uma série de parábolas falando sobre a sua volta. E ele falou isso para Caifás. Aliás, eu quero mostrar uma coisa para você aqui, nesse telão. Olha aqui, vê você que está querendo aproveitar a vida. Você, atenção. Você quer ficar de pé ou quer ficar de joelhos? Ficar de pé um pouquinho, porque eu vou mostrar uma coisa agora, eu quero que você assista também. Olha aqui, ó, você que diz, não, eu quero aproveitar mais a vida, mais tarde eu vou para Jesus. Agora eu estou afastado, afastada, porque eu estou com uns negócios aí no mundo, não posso voltar para Jesus não. Olha aqui, ó, sabe o que é isso? É a fotografia de um ossuário que foi descoberto em Jerusalém. E os arqueólogos de Jerusalém identificaram e passaram a fazer testes, e realmente é da época de Jesus. E os arqueólogos comprovaram que tudo isso é original, porque eles queriam provar que era falso, mas tiveram que assinar um laudo dizendo a relíquia realmente é verdadeira. Parece um caixãozinho de defunto, você está vendo? Sabe o que é isso? É um ossuário. Isso é um ossuário. Dentro tem ossos de pessoas mortas. Pessoas mortas da época de Jesus. Esse é um ossuário rico. Aqui está escrito em inglês, mas mais ou menos diz o seguinte, ó. Esse ossuário ornado contém os ossos de um homem com 60 anos de idade, Caifás e sua família. Olha aqui, ó. Foi comprovado que os ossos são de Caifás e seus familiares, e que Caifás morreu com cerca de 60 anos de idade. Está aqui. Na foto ao lado, está dizendo, ó, ao lado, como acima, está vendo? Eles estão mostrando aí. E atrás do ossuário está inscrito Caifás, o nome de Caifás, Yosef Bar Caifá. Olha lá em cima na foto, aquilo está na língua deles, na língua primitiva deles. Você que diz, não, eu vou deixar para receber Jesus mais tarde, quando eu ficar velho. Olha aqui Caifás, ó. Defendeu motivos religiosos, participou do complô para assassinar Jesus, porque não queria perder os privilégios deste mundo. Olha onde está Caifás, ó, os ossos dele ali, ó. Está em Jerusalém. Sabe, pegaram esses ossos, comprovaram que são de Caifás e sepultaram lá naquele cemitério no Monte das Oliveiras. Quem foi comigo para Jerusalém aqui? Quem foi comigo? Quem foi para Jerusalém comigo aqui? Tem um cemitério sagrado, eles dizem que é sagrado. O pastor Neilton viu, não tem um cemitério ali? Tem um cemitério no Monte das Oliveiras. Na verdade, o Monte Escopos, ao lado do Monte das Oliveiras. E esse ossuário, esses ossos de Caifás, estão sepultados lá no Monte das Oliveiras. Você vai querer continuar tocando a tua vida desse jeito? Defendendo os teus interesses pessoais neste mundo? Ah, eu quero curtir a vida, quero aproveitar a vida. Quando ficar velho eu vou para Jesus, mais tarde eu vou para Jesus, agora não. Agora eu estou afastado, agora estou afastada. Ou então vou ficar com a minha religião, vou ficar com a religião dos meus pais. Olha lá Caifás, o que aconteceu com ele. Olha para mim, você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, você que está sem igreja nenhuma, eu vou relembrar para você as palavras que Jesus disse para Caifás.
eu sou. Olha aqui, o único que ressuscita mortos falou para este homem que hoje é só ossos. Falou, eu sou. E breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Caifás vai ver. Mesmo tendo sido um ímpio, ele vai ver. Você vai ver também. Agora você quer ver na companhia de Caifás? Você quer estar ao lado de Caifás e ver? E ficar arrependido, arrependida tardiamente? Ou você prefere estar agora entre aqueles que servem a Jesus Cristo e que entregam a vida para Ele? Já, agora. Porque Jesus está voltando. Se Ele voltar do jeito que você está, você fica. Você não sobe não. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Vinha correndo consertar a minha vida, pedir perdão para Jesus e dizer, Senhor, a partir de agora eu vou te servir com seriedade, com fidelidade, vou estar na tua presença o tempo todo, agora eu vou estar na tua casa, eu não perco mais um dia fora da tua presença, não vou mais para o mundo. É isso que você devia fazer agora. Então eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, eu quero chamar aqui na frente todos os que estão sem igreja, eu quero chamar aqui na frente todos os que estão afastados. Saia do teu lugar agora, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, vem, e vamos aplaudir porque Jesus está vendo a recompensa do seu esforço. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada filho pródigo, cada filha pródiga que está voltando. Vamos aplaudir mais, igreja. E eu quero chamar aqui na frente também você que diz assim, não estou servindo a Deus como devia, estou na igreja, mas não estou seguindo direito. Estou na igreja porque não há outro caminho, mas eu confesso que estou em falta. Eu quero me consertar com Deus, eu quero pedir o perdão dos meus pecados. Então não vai voltar para casa com a consciência pesada não. Vem aqui para frente, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Nós temos que perseverar até o fim, porque breve Ele virá nas nuvens dos céus. Ele vai tocar as trombetas e vai começar o arrebatamento dos salvos. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não é só perseverar na igreja, é perseverar na presença dEle. A igreja é o corpo de Cristo. Aqui a gente toma a Santa Ceia, aqui a gente tem comunhão com o corpo e com Ele, mas nós temos que perseverar na presença dEle. Não podemos ser servos maus e negligentes. Você que está se sentindo acusado, acusada, não fica aí no seu lugar não, porque nós não estamos brincando de salvação nem de religião. Paz e Vida não é um clube não, isso daqui não é um clube, viu? A gente não está aqui para se reunir em volta de uma denominação, mas estamos aqui para nos reunir em volta do grande e poderoso Senhor, o único Salvador. A gente está aqui porque a gente quer ficar com Ele por toda a eternidade. Então vem para frente, você que está fraco ou fraca na fé, você que está vacilando, você que está pensando em desistir, você que não está seguindo Jesus como devia, vem aqui para frente e se compromete com Ele. Vem aqui para frente e se compromete com Ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Enquanto mais pessoas estão chegando, eu quero falar com você. Olha só, alguém chegou para você, um pregador do telhado, com certeza, um pregador do telhado chegou para você, te deu esse DVD e falou, assiste isso aqui, e você está assistindo. Chegou nesse ponto, e agora? Vai ficar indiferente? Ou quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Ilha da Madeira, aonde você estiver, brasileiros espalhados pelo mundo que estão ouvindo esta mensagem pela internet,
povos de língua portuguesa que estão ouvindo esta mensagem também pela internet e nas rádios, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Pessoas que estão no trânsito, nas vans, nos trens, nos metrôs, pessoas que estão aí nas lotações, quer entregar a vida para Jesus. Eu sei que você não pode se ajoelhar aonde você está. Você está ouvindo essa mensagem no teu celular, você está ouvindo aí a tua mensagem no teu iPhone, no teu iPad, está com fone de ouvido aí, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pessoas que estão me ouvindo nos hospitais, nas casas, nas cadeias, principalmente os presos, não tenham vergonha dos outros presidiários, não faz mal que eles zombem, não faz mal, Jesus está te vendo. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, aí mesmo na cadeia. Nós vamos nos ajoelhar aqui também, todos que estão comigo aqui na frente, a igreja continua de pé, e quem veio para frente se ajoelhe por favor. Você que está à distância ouvindo, se ajoelhe também se puder, coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu vou chamar aqui ao meu lado o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu já ouvi falar de homicídio, de genocídio, de infanticídio, de patricídio, de matricídio, mas hoje eu ouvi o deicídio, e nós matamos o Senhor, e foram os nossos pecados que te mataram, e o Senhor morreu pelos nossos pecados, como expiação, como pagamento pela nossa culpa. E agora, de joelhos e com arrependimento, eu reconheço isto e te peço perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, e escreve o meu nome no livro da vida, no teu santo livro, com a tua letra formosa. Registra o meu nome agora, e não risque de maneira nenhuma, porque eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro mediador, eu não tenho outro Redentor, a não ser o Senhor. Me abençoe desde agora e para sempre, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.